Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos sobre a dieta espiritual, falaremos do exercício que eu considero um dos mais importantes que veremos nessa revista, nesse trimestre, que é o exercício da influência. Se nós cristãos somos chamados para sermos testemunhas de Cristo aqui na Terra, não tem como fazer isso sem influenciar, sem ser sal, sem ser luz aqui na Terra. O texto base que utilizaremos está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Versículos que nós leremos daqui a pouco. A gente vai tentar explicar o que é, afinal, ser sal e o que é, afinal, ser luz. É um versículo muito conhecido, né? Para que nós sejamos sal e luz, mas e aí? O que significa isso? O que quer dizer? Vamos lá, porque às vezes o conceito que nós temos hoje de sal e de luz é bem diferente do conceito que foi dito naquela época lá. Naquela época, o sal e a luz tinham muito mais valor do que nós temos hoje. Então, para começar, nós falaremos um pouco a respeito das características do sal, vamos falar algumas curiosidades a respeito dele que são bem interessantes. Isso para que nós possamos ampliar o nosso conceito do que é sal. O sal ele pode ser extraído da água ou da terra. Hoje em dia está muito na moda o sal do Himalaia, o sal rosa do Himalaia. Ele é retirado de rochas, da terra. E tem um sal mais comum, que é o sal marinho, que é retirado do mar mesmo. Só que se tem diversos tipos de locais que você pode ou consegue extrair o sal. De acordo com o teor de pureza, nós podemos classificar o sal como sal bruto ou o sal beneficiado. Sal beneficiado, sal grosso, sal de cozinha, sal de mesa, esses tipos de sal que passam por um processo, eles são sais beneficiados. Agora, o sal bruto é aquele sal tirado direto da natureza, ele não passou por nenhum processo para melhorá-lo, por assim dizer. O sal ele serve como tempero, ele serve na indústria, pouca gente sabe disso, então é uma curiosidade interessante. Ele serve para fazer cloro, soda cáustica, vidro, alumínio, borracha, plástico, celulose, etc. Ele serve como conservante e assim por diante. Ele serve para mais um monte de coisa. É importante o sal na manutenção do nosso metabolismo e no equilíbrio do nosso sistema de defesa. Então, a ausência de sal no nosso organismo, ele causa deficiência. Então, ele é importantíssimo para que nós tenhamos uma saúde 10. Lógico que o excesso de sal também faz mal. O importante é achar o equilíbrio. O estudo de hoje ele vai destacar o testemunho do cristão. Como nós falamos no início, o testemunho do cristão nada mais é do que ele ser sal e ele ser luz. Falaremos das características de cada um desses elementos e também das semelhanças entre eles e também uma coisa que um não cobre e o outro cobre. Por exemplo, o sal ele é algo que não é tão visível como a luz. Então parece contraditório você falar que tem que ser sal e ser luz, mas não é. Vocês vão ver como os conceitos encaixam perfeitamente. Agora, para nós iniciarmos a lição em si, vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Jesus Cristo disse: "Vós sois o sal da terra." Que ele estava direcionando o seu discurso para os seus discípulos e serve para nós hoje. Vós sois o sal da terra. É importante já parar nesse pedacinho, porque ele fala aqui que vós sois. Ele não fala assim, ó, vocês podem ser. Ele já considera como vocês são. Logo, não tem cristão que não seja sal. Ou ele não é cristão e também não é sal, ou ele é cristão e é sal. Então, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, não servir mais para nada, não salgar, não temperar, etc., como lhe restaurar o sabor? Ou seja, não dá para melhorá-lo. Perdeu o sabor, o que a gente faz com ele? O versículo continua. Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se o sal perdeu o seu valor, não serve mais para nada. Você joga ele fora.
Vós sois... Aí está a primeira característica do sal, depois continua. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Qual o objetivo disso? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Agora vamos destrinchar cada um desses elementos e falar um pouco mais a respeito dos conceitos de cada um. O sal da terra. O que é, afinal, ser sal aqui na terra? O sal, como eu já falei também no início, na época de Jesus ele possuía um valor muito maior do que hoje. Hoje o sal é barato, todo mundo tem acesso a sal, é a coisa mais fácil do mundo você ter sal. Inclusive nós temos até em excesso. Só que na época não. Na época o sal ele tinha um valor muito maior do que o nosso hoje. E as pessoas eram muito mais acostumadas a utilizar o sal em diversas atividades da sua vida do que nós hoje também. Então quando Jesus Cristo falou que vós sois o sal da terra, aquilo soou para aquele pessoal muito diferente do que para nós hoje. Então a gente vai tentar fazer com que você entenda essa amplitude do que é ser sal. Os gregos diziam que o sal era divino e os romanos diziam que nada é mais útil do que o sol e o sal. O sal já foi chamado de ouro branco no mundo antigo. Os gregos e romanos usavam o sal como moeda. Daí surgiu a palavra salário, que vem de sal. Uma curiosidade interessante. Os soldados romanos eram pagos também com sal. Às vezes eles recebiam terras, às vezes eles recebiam outro tipo de pagamento, mas eles também, em regra, recebiam sal como pagamento. De onde surgiu a palavra soldo. Você deve, se você tem algum militar conhecido, se você já serviu as Forças Armadas ou as Forças Auxiliares, você vai saber lá no seu holerite, na hora que você vê lá o seu salário padrão, ele está escrito soldo. Este é o salário do militar, que tem origem lá na Roma antiga. Naquela época, o sal se associava a 3 qualidades principais. E quais eram essas qualidades? Primeiro, pureza. Ele significava pureza. Por ser extraído direto da natureza, o sal é essencialmente puro. Até o processo de beneficiamento que se faz com sal, por exemplo, que é tirado do mar para você limpar impurezas e tal, ele é um processo razoavelmente simples. O sal tirado ali, ele praticamente está puro, está quase pronto para o consumo. Lógico que fazem ali alguma limpeza para tirar algumas impurezas e tal, mas ele praticamente é puro, é retirado da natureza. Então por isso que ele significa a pureza. Naquela época você não tinha esse beneficiamento todo que nós temos hoje para pegar aquele salzinho que nós temos aí nos restaurantes, aquele bem fininho para colocar na comida. Então eles já tiravam direto da natureza e utilizavam o sal. Então ele significava essa pureza. No Oriente, o sal era usado como selo de alianças e acordo, simbolizando fidelidade e compromisso. Então, conforme eu for falando, vocês vão fazendo aí na cabeça de vocês essa ligação entre o sal e a vida do cristão. Então, na hora que eu falo aqui, ó, a qualidade do sal, pureza, já façam a ligação. Opa, a vida do cristão, ela deve ser pura. Quando eu falo aqui que no Oriente ele é selo de aliança e acordo, simbolizando fidelidade e compromisso, opa, o cristão ele tem que ser fiel e ser compromissado. Então vocês veem que o conceito de sal ele é muito maior do que a gente muitas vezes lê o versículo e passa meio despercebido disso. No Antigo Testamento, o sal acompanhava as ofertas de manjares, significando compromisso e pureza. Logo, o cristão ele tem que ser o quê? Compromissado e puro. Quer ver um exemplo disso? Levítico, capítulo 2, versículo 13, que diz: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás
o sal. Quarta característica vinculada à pureza. O cristão, por ser comparado ao sal, ele deve ser um exemplo de pureza e santidade. Ele também deve ser fiel no compromisso e aliança que assumiu com o Senhor. Então você vê como é abrangente o conceito. O sal age muitas vezes discretamente, sem ser percebido. A influência do cristão muitas vezes não é vista, mas experimentada ou sentida. Aqui é interessante essa observação. O sal muitas vezes ele age discretamente e o cristão também. O cristão não precisa ficar fazendo alarde, ele não precisa colocar colante no carro dele, tipo... foi Deus que me deu, ou esse carro é do Senhor, coisas desse tipo. Ou andar com camisa, ou andar com qualquer coisa relacionado a que a pessoa veja e já saiba, opa, esse é um cristão. Não, o cristão não precisa fazer isso. Quer fazer? Não tem problema. Tudo depende da motivação também pela qual você vai estar fazendo isso. Mas, geralmente, o cristão ele age discretamente. Essa é uma característica do sal. Qualidades do sal. Continuando. A segunda, preservação. O sal impedia o processo de putrefação de alimentos. Sabe a carne de sol, ou a carne seca, que a gente compra por aí? É muito comum até hoje lá no Nordeste, meus parentes estão lá, vira e mexe eu apareço por lá para visitar eles. E é muito comum você matar algum animal e usar sal para preservar a carne. Principalmente de bode. Na casa do meu avô lá tinha um monte de carne de bode lá, temperada com sal. Colocavam lá para evitar que ela apodrecesse, né? E depois ainda fica bem gostoso porque fica salgadinho. Então ele tem essa função de impedir o processo de deteriorização ou de putrefação dos alimentos. O cristão, qual a característica que a gente pega disso? Que o cristão ele impede a sociedade de se deteriorar moralmente. Imagina se não existisse cristãos no mundo de hoje. Imagina como seria o mundo. Então a função do cristão no mundo ela é muito importante. Ele evita essa deteriorização moral da sociedade. O cristão ele deve ser um elemento antisséptico e purificador. Ah, mas o sal ele é antisséptico e ele purifica alguma coisa? Sim, claro que sim. E temos exemplo bíblico disso. Os recém-nascidos na Bíblia eram esfregados com sal imediatamente após seu nascimento, com o objetivo de protegê-los de infecções. Isso nós encontramos, por exemplo, em Ezequiel 16:4, onde diz: quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Então você vê aqui a importância do esfregar com sal o recém-nascido para evitar infecções. O cristão, para influenciar, precisa sair do saleiro. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor disso na hora que a gente falar de luz, mas percebam que o sal dentro do potinho, ele não salga nada, ele não influencia nada, ele não preserva nada, ele não purifica nada. Então, para o sal fazer a função que ele ele precisa fazer, ele tem que sair do saleiro. Então o cristão ele não pode ser um omisso. Ele não deve fugir ou esconder-se do mundo, mas guardar-se da contaminação mundana. Isso que é importante. O cristão ele influencia, mas ele não é influenciado pelas maldades, pelas coisas ruins do mundo. A religião pura, como diz lá em Tiago 1:27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso que é bem importante, daria tema para outro vídeo, né, falando a respeito dessa mistura hoje em dia que ocorre muito comum do cristão com o mundo, a secularização dentro da igreja e tudo mais. Mas basta você ter isso em mente, que você influencia, você não é influenciado. Continuando na qualidade do sal, a última, o sabor. O cristão é para o mundo o que o sal é para a comida. Então uma comida sem sal, ela fica xoxa e sem graça. Isso é o cristão para o mundo. O cristão ele tem por natureza a felicidade, por exemplo. A felicidade de ter sido escolhido por Deus para herdar a vida eterna. Olha que maravilha. Então, com essa felicidade, o cristão influencia quem está ao seu redor. E aí, ele tempera o mundo, por assim dizer.
O sal só perde o seu sabor por um processo de adulteração, contaminação ou infiltração. E isso acontece também com o cristão. Se o cristão não tomar cuidado, ele pode sofrer também um processo de adulteração, contaminação ou infiltração. Infiltração de ideias contrárias à Bíblia, contaminação pelo ambiente onde ele vive, as companhias que ele tem. Tudo isso pode fazer com que ele se contamine e aí ele perde o seu sabor. O sal se torna insípido, ou seja, não serve mais para nada, em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. Então, se você pegar um sal e misturar outra coisa, eu ia dar um exemplo aqui, mas deixa para lá. Se você pegar um sal e misturar outra coisa nele, ele acaba não servindo mais para nada. Ele perde a função para a qual ele deveria servir. O cristão é a mesma coisa. Se ele começar a receber substâncias estranhas, principalmente relacionada a mais área filosófica, por assim dizer, vamos pensar dessa forma, fica mais fácil de entender, você recebendo essas influências, uma hora você pode estar tão dominado por elas que aí você virou um insípido, não serve mais para nada. Às vezes está igualzinho o mundão. Então, vamos tomar cuidado com isso. Se o cristão perder a capacidade de influenciar, só serve para ser pisado pelos homens. Não é eu que estou dizendo, não é o autor da revista, é o próprio Jesus Cristo lá no Evangelho de Mateus. Ele fala, se você não serve mais para influenciar, serve apenas para ser jogado fora. E é bom pontuar, influenciar da maneira correta. Aí não adianta o cristão querer influenciar para o lado errado. Aí não dá. Não dá de jeito nenhum. Então, influenciar da maneira correta. Agora nós terminamos a parte do sal e vamos entrar na parte da luz do mundo. O que é, afinal, ser a luz do mundo? Será que o valor da luz naquela época era diferente da nossa hoje? Eu já vou te adiantar que sim. O valor da luz naquela época era muito diferente. Imagine um local onde você não tinha luz elétrica, postes, você dependia de lampiões, de lamparinas, etc. Aqui mesmo, eu tô com uma lâmpada aqui filmando a minha cara, tem uma outra aqui atrás aqui, eu tenho a iluminação do próprio celular, luz aqui pra cima da casa, tem um monte de luz aqui em casa. Agora são por volta de 18 e pouco, 18h30. Luz é o que não falta aqui em casa. E você também já está acostumado a luz para todo lado. Então o valor é mínimo. Por isso que é importante nós entrarmos ou tentarmos entrar na cabeça do povo naquela época. Imagina você vivendo num local onde a luz não era assim tão abundante. Geralmente as casas não tinham luz. Geralmente não, as casas não tinham luz. Você ainda tinha o perigo dos lampiões de dentro das casas lá, a maioria rural, cair e tocar fogo na casa. Então, era muito difícil essa questão da luz. Então, ela tinha um valor muito grande. Então, se ponha no lugar das pessoas que estavam lá, ouvindo isso de Jesus. Vocês são a luz do mundo. Sintam o valor que isso tinha. Mas vamos lá, vamos analisar o que é a luz do mundo, o que é ser a luz do mundo. A palavra luz na Bíblia sempre é empregada em conexão com alegria, bênção e vida, em contraste com tristeza, maldição e morte. A primeira característica aqui. Jesus, ele se autodenominou luz do mundo. Logo, todo cristão verdadeiro deve refletir a Cristo. Então, Cristo é a luz. Nós devemos refletir a luz de Cristo. Pensem na lua. A lua não tem luz própria. A luz, ela apenas reflete a luz do sol que bate nela e reflete aqui para nós. Por isso que nós vemos aquela lua bonita brilhando lá em cima. Mas ela não tem luz própria. É mais ou menos a analogia que eu faço aqui. Jesus tem a luz. Jesus é a luz. Nós não temos luz própria, mas nós devemos refletir a luz de Cristo. A luz, primeiro, simboliza visibilidade. A primeira coisa, provavelmente, que o povo entendeu lá na hora que Jesus falou, vós sois a luz do mundo, foi a questão da visibilidade. É a característica mais marcante da luz. O cristão não pode viver escondido. Então não adianta você querer ser um santão e se esconder para não ser contaminado pelo mundo. Não. Ser luz é não viver escondido. Se você é um cristão que não está brilhando, alguma coisa está
errada. Segunda característica, simboliza direção. Como um farol, a luz do cristão deve brilhar no mundo em trevas, com o objetivo de direcionar pessoas para Deus. Nós vivemos numa época de trevas e muitas pessoas estão procurando quem seguir. Seja coaching, sejam gurus, as pessoas querem seguir alguém, estão perdidas no mundo. Então, quando ela vê um cristão exemplar, ela fala, nossa, eu quero seguir o exemplo daquela pessoa ali. E não importa se ele é milionário ou se ele é pobre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com sucesso financeiro. Tem a ver com o brilhar, transmitir a imagem de Jesus. A pessoa olha e se sente encantada com aquilo ali, ela está perdida no mundo sem saber para onde vai, ela vai ver ali a luz e vai seguir. Eu servi a Marinha do Brasil por 2 anos, 8 meses e... Não, 2 anos, 2 meses e 8 dias. E quando a gente navegava pelos mares, era muito engraçado. Às vezes, quando a gente chegava em algum local à noite, a gente via boias, ou verde e vermelha, para indicar a direção. E lá no fundo, víamos o farol. O farol, por exemplo, em ilhas ou em portos, tava lá um farol, você via, não via nada, uma escuridão danada, você via só uma bolinha lá. Opa, é ali a direção que o navio deve ir. Então, seguia rumo àquela luz. É assim que o cristão deve ser, ele tem que ser como um farol. Terceira característica, simboliza vida. Lá em João 8,12 vai dizer, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então aqui nós temos as 3 características principais da luz: visibilidade, direção e vida. Nós exalamos a vida através de Jesus Cristo que vive em nós. O cristão revela ao mundo a vida e a alegria que recebeu de Deus por causa da sua fé em Jesus Cristo. Terminamos as características da luz, falamos também das características do sal e agora nós chegamos à conclusão. O que nós podemos concluir dessa lição de hoje? Primeiro, sal e luz são 2 metáforas que revelam o poder da influência do cristão. Depois de nós estudarmos as características da luz e do sal, nós percebemos a abrangência que é a influência do cristão e o poder que a influência do cristão tem nesse mundo decaído. Não ignorem isso. Esta influência está diretamente ligada ao caráter do cristão. É o que eu falei há um tempo atrás, não adianta a gente querer influenciar para o mal. Tem muita gente que é líder nato, por assim dizer. Então as pessoas tendem a seguir aquela pessoa. Então vamos supor que essa pessoa é um cristão, só que ela só anda na errada. Só anda fazendo coisas que não devem. Só anda contrário ao evangelho. Tudo bem, ela vai influenciar um monte de pessoa, mas vai influenciar para o mal. Então tomem cuidado com isso. O cristão precisa ser para influenciar. Esse ser aqui ele significa que o cristão ele deve vestir a camisa, seguir o que Deus quer que nós sigamos. É seguir os exemplos de Jesus, é seguir a palavra de Deus, é vestir a camisa, é ser um cristão fiel, ser um cristão honrado, fervoroso. É ser para aí poder influenciar. É igual aquela história do avião. Quando você está voando, se acontecer alguma emergência, vão cair máscaras do teto. Primeira coisa que você deve fazer antes de ajudar o outro é colocar a máscara em você mesmo. Então você preserva a sua vida para poder ajudar o outro. É a mesma coisa. Então tenha a sua vida transformada e assim influencie os outros. O nome cristão é tudo aquilo que fazemos. Aqui é interessante nós observarmos que o nome cristão é tudo aquilo que fazemos, porque aquilo que fazemos vai caracterizar o que é ser cristão ou não. E devemos tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que o cristão está estereotipado no nosso meio, ou seja, a pessoa fala de cristão e os outros já torcem o nariz, já torcem a orelha, já acha ruim, é ruim, óbvio, é ruim. Então, o cristão deveria influenciar bem a sociedade, muito bem, para que quando alguém chamasse, falasse, cara, o cristão, as pessoas já olhem diferente. É claro que houve um processo aí de degradação da imagem do cristão, muito culpa da grande mídia que nós
vivemos aí de uns tempos para cá, e alguns fatos isolados que acontecem, às vezes de um cristão pilantra aqui, que daí falam como se todo cristão fosse pilantra e tudo mais, pastores vendendo semente da prosperidade, por exemplo, e aí falam como se todo pastor fizesse isso. E claro que a gente tem esse processo e tudo mais, mas nós devemos levar em conta que o nome cristão é tudo aquilo que fazemos e temos que ter responsabilidade com aquilo que nós fazemos. Isso aqui é uma frase que eu coloquei aqui, eu não coloquei o autor porque eu não sei quem foi o autor. Eu já ouvi essa frase em diversos locais pelos quais eu já passei. Mas é interessante nós observarmos que a palavra conduz, mas o exemplo arrasta. Então qual é o ideal? O ideal é nós conciliarmos a palavra com as ações. Se bem que às vezes as ações acabam tendo mais influência do que as palavras. E é isso que essa frase quer dizer. É o tal do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Você não cola. A pessoa ela tende a imitar o que você faz, não o que você fala. Então o ideal é nós conciliarmos, não ser hipócritas, falarmos uma coisa e fazer outra. Então temos que conciliar palavra e ação. Algumas reflexões e aplicações práticas para encerrarmos. Primeiro, as pessoas com quem você se relaciona reconhecem em você um cristão verdadeiro? Reflita e responda para si mesmo. Segundo, qual o testemunho da igreja evangélica hoje? Quando alguém fala a respeito de crente, vamos por assim genérico, ou de igreja, o que as pessoas pensam a respeito disso? Será que elas torcem o nariz ou será que elas veem com bons olhos? 3. Qual é o seu poder de influência? Você está influenciando outras pessoas ou você está se omitindo? Então vamos refletir a respeito dessas coisas e tentar aplicá-las na nossa vida. E assim nós encerramos a lição de hoje. Se ficou alguma dúvida, mande aí na descrição. E eu espero que nós possamos, todos nós, ser luz e sal aqui nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, uma excelente semana e um forte abraço.